Seja bem-vindo em mais um Papo de OS, o podcast que fala para a organização social. Hoje o tema ele está no centro da tomada de decisão do gestor público quando resolve fazer uma parceria com o terceiro setor. Qual o modelo mais adequado a se utilizar? OS? OSC? Qual que traz mais segurança para o ente público, né? Então, hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo um convidado, agradecer muito o doutor Rafael Arruda, Procurador-Geral do Estado de Goiás. Obrigado, doutor Rafael, pela presença. Eu sei o quanto é corrida a sua agenda e é uma honra ter você aqui conosco hoje. José Neto, muito obrigado pelo honroso convite e é para mim uma grande alegria poder compartilhar um pouco das minhas opiniões e impressões sobre um tema tão relevante como esse, né? O tema das parcerias sociais e de como as parcerias podem ser favoráveis à execução de tarefas de relevância pública. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor Rafael, formado em Direito pela UFMG, o UFMS, né, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Lisboa, em Portugal, doutorando em Direito Público pela UERJ e está desde 2023 aí no cargo de Procurador-Geral do Estado, numa luta por modernizar, né, essas parcerias. A gente acompanha aqui à distância. Eu costumo falar que precisa ter coragem, precisa ter muito respaldo jurídico e conhecimento para trazer essas mudanças que têm ocorrido no estado de Goiás. Então, primeiro eu queria parabenizar, que eu acho que o estado sente isso, o quanto o estado destravou, né, em muitas frentes, e isso é graças ao trabalho que o doutor vem desempenhando aí à frente da PGE. Bom, é isso, José Neto. Estamos aqui a tratar do direito administrativo das parcerias, que é um ramo novo do direito administrativo. E quando eu digo novo, as pessoas podem se perguntar, mas novo? A Lei Federal de OS é do ano de 98. A Lei Estadual de OS, Goiás, é de 2005. E como assim, né? Nós já vamos para 20 anos, 30 anos da existência de um modelo. E ainda assim, trata-se de um modelo novo? Eu digo sim, porque é um tema muito desafiador, é um tema ainda novidadeiro para muitas administrações públicas. Se pensarmos, por exemplo, no âmbito municipal, poucos são os municípios que no Brasil adotam esse modelo. E é um modelo de emparceiramento público-privado. Com que finalidade? Proporcionar com que a administração, com que o poder público oferte serviços de relevância pública à coletividade nas mais variadas áreas. Saúde, educação, cultura, assistência social. Então eu vejo o modelo como uma nova trincheira, uma nova possibilidade, como um novo paradigma de atuação do poder público. E é um tema, né, eu digo, novo, desafiador, mas que nós, paulatinamente, crescentemente, temos tido a ocasião de discuti-lo em profundidade, buscando o aprimoramento, buscando o aperfeiçoamento, porque eu tenho, para mim, a clara convicção de que este é um modelo incontornável. Compartilho, não tem volta mais. Depois de implementado, dificilmente a administração volta para a execução direta. Então, se é um modelo importante e que produz resultados úteis à coletividade, cabe-nos, portanto, aprimorá-lo. E é o que busca o Estado, designadamente o Estado de Goiás, e a Procuradoria-Geral do Estado, dando todo o suporte jurídico para que o poder público avance. Eu acho que a sua fala, você traz bem esse contexto, e eu ia até abordar mais no final, doutor, mas eu acredito que o desafio para os municípios são muito maiores. Hoje não tem como voltar mais atrás, como o doutor falou, está provado, acho que em vários estados, os benefícios da organização social, da parceria público-privada com organizações sociais. E aí, quando eu falo organizações sociais, eu falo OS e OSC. Eu coloco porque são tipos de parceria. Tem a legislação, cada um específico, nós vamos falar sobre isso. Mas eu falo que os municípios o desafio é muito maior. Eles não têm um corpo jurídico como a PGE, eles não têm um corpo técnico para fazer um estudo adequado, talvez. E aí eu penso que aí mora um perigo muito grande para o modelo.
Eu acho que muitos municípios, muitos entes públicos têm falhado, errado, não na modelagem, talvez, mas nos estudos preliminares, nos financiamentos, e muito tem se jogado o nome das organizações sociais numa vala que acha que é o modelo que está errado. Eu até brinquei esses dias com um colega, falei, ó, se o modelo, o fracasso em um modelo especialmente demonstrar que nós temos que mudar tudo, então nós vamos ter que mudar o sistema do governo brasileiro, vamos ter que mudar de presidencialismo, porque nós tivemos já impeachments, 2 impeachments, então esse modelo não funciona? Não, acho que não é por aí, né? E é o que o doutor falou, tem como sim melhorar. Quando a gente fala do município, e aí foi a minha abertura falando das divergências, das diferenças que nós temos entre OS e OSC. Eu costumo falar de que, a um grosso modo, quem está atrás aqui, e eu até me filio, de certa forma, em alguns aspectos, o que a gente vê é o seguinte, mas espera aí, eu tenho OS desde 98, ou tenho uma legislação, e aí vou trazer para o estado de Goiás, extremamente rígida, com mecanismo de controle, de punição para os dirigentes, que a organização social ela tem que pré-qualificar um sistema mais criterioso, e eu tenho agora uma OSC que eu não tenho que pré-qualificar. Aparentemente, a legislação, aparentemente, e o doutor vai entrar, ela acaba sendo um pouco mais branda do que o OS, mas são modelos que ambos buscam a mesma coisa, o resultado final. Mas como é que o senhor vê essa divergência, por exemplo, o ente público? E aí, qual modelo é mais adequado para atingir aquele objetivo final? Bom, vamos lá, muitos temas Começamos aqui bem já, sobre né? a mesa. Pois é. Eu quero falar rapidamente sobre parceria social e municípios. Eu costumo dizer algo que é o seguinte: parceria social não é coisa para governos fracos. O que eu quero dizer com isso? Que parceria social não se trata de uma política de desengajamento estatal. A parceria social não representa férias para o administrador público, não significa livrar-se de um problema. A parceria social é para que o poder público possa ofertar serviços de mais e melhor qualidade à coletividade. Então, aquele administrador público que está pensando em recorrer a uma parceria social, a um parceiro privado, para se livrar de um problema, para tirar férias, ou coisas do gênero, sinto dizer que não terá êxito na empreitada. E por quê? Porque parceria social é algo muito importante, é algo muito caro, é algo que requer preparação, planejamento, organização. O poder público tem de demonstrar que tem condições de acompanhar, monitorar, Perfeito. fiscalizar, supervisionar a atividade do parceiro privado. E qual é a dificuldade em relação a pequenos municípios? Via de regra, pequenos municípios não detêm essa estrutura burocrática, técnico, profissional, preparada, E talvez até apetrechada, e talvez até recurso para poder dedicar-se a um modelo de parceria que é sofisticado. Então, a sofisticação do modelo, muitas das vezes, não encontra amparo na estrutura administrativa, burocrática. Muitas das vezes o município sequer conta com uma tecnocracia especializada. Então, como avançar no modelo? Fica muito difícil. Eu acredito, inclusive, que eu arrisco a dizer, doutor Rafael, que na maioria das vezes não conta com essa equipe técnica especializada, nem jurídica, nem técnica para fazer os documentos, para fazer as análises, até de viabilidade econômica. O que muita gente tem na mente, às vezes, o doutor falou muito bem, não é se livrar do problema, até porque a Constituição está aí, o dever constitucional de saúde continua sendo do Estado, ente público, né? Mas o que muitas vezes a gente vê é o seguinte, alguns, e aí estou falando ente público, pensa assim, eu vou colocar uma OS que ela vai ser um escudo. Se der certo, eu acertei no modelo. Se der errado, a culpa é do parceiro público e eu troco ele e vida que segue. Infelizmente, isso tem acontecido em muitos municípios, em muitos lugares. Eu já presenciei municípios, por exemplo, para estar tentando implantar um modelo de parceria público-privada, só porque ele sequer fez um estudo
para poder precificar quanto que custa aquela unidade de saúde. E aí ele fala assim, não, eu tenho unidade de saúde aqui, mas eu tenho 3 milhões de reais para custeio. E ele quer contratar, quer trazer um parceiro, na verdade, para fazer uma parceria, para rodar aquela unidade com 3 milhões. Sendo que talvez, na verdade, ela custe 5 ou 6. Não, e de fato, a administração não pode atuar com amadorismo, com improviso, com desprofissionalização. Então, requer uma estrutura mínima, razão pela qual, talvez, isso tem feito com que no Brasil, apenas os estados federados e municípios de grande e médio porte tenham se dedicado à celebração de parcerias com o terceiro setor. Porque, repito, é necessária uma estrutura mínima, um ente público minimamente apetrechado, preparado, para poder, como você bem mencionou, elaborar a modelagem econômico-financeira, a modelagem jurídica, ter estrutura de apoio, de acompanhamento, de supervisão, de fiscalização. Porque isso é fundamental. Sem isso, nós temos todos os ingredientes para a parceria ser um fracasso. E aí, voltando à sua pergunta, né? Modelo de OS, modelo OSC. Veja, a nossa Constituição Federal de 88 é uma Constituição extremamente pródiga na previsão de direitos sociais. É uma Constituição do tipo programático. Ela previu direitos na área da saúde, educação, cultura, assistência social. Não é uma mera carta de intenções. A Constituição quer os fins. Os meios deve o poder público encontrar alternativas, enfim, mecanismos para viabilizar aquela vontade constitucional, para tornar realidade direitos fundamentais sociais. E aí, de duas uma, o poder público faz isso diretamente, ou o poder público se serve de parceiros privados. Então, nós tivemos em 98 na União o modelo de OS, o modelo das OCIPs, isso disseminado em estados e municípios, e em 2014 nasce o modelo OSC, Lei 13.019, por meio do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Mas veja, todas elas compondo o que se chama de terceiro setor, que são entidades devotadas à realização de tarefas de interesse público, sem finalidade lucrativa, elas não atuam no domínio econômico e são conhecidas como entes públicos não estatais. Público, em razão da relevância da atividade, porém não estatal, porque não integra o aparelho administrativo do Estado. Então, isso não é nenhuma novidade. Isso sempre existiu, Sim. desde as Santas Casas de Misericórdia, por ocasião da colonização portuguesa. A primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil, instalada no município de Santos, se deu em 1543. Ou seja, desde então, entes com finalidade filantrópica, assistencialista, sem finalidade lucrativa, se dispõem a colaborar com o poder público. Então, isso que temos hoje, essa pleiade, esse conjunto, OS, OCIP, OSC, todas elas eu classifico no gênero terceiro setor, parceiro privado, parceiro social, podendo celebrar ajuste de parceria com a administração. E com a 13.019, a distinção, outrora havida, entre contrato de gestão com OS, termo de parceria com o CIP, isso, a meu ver, meio que fica superado. Meio que fica superado porque hoje nós temos a 13.019, que estabelece ali 3 instrumentos, termo de colaboração, termo de fomento e o acordo de cooperação, como uma espécie de guarda-chuva. São 3 ajustes de parceria social com aptidão a serem aplicados a todos os tipos de parceria social que o poder público venha a celebrar.
Bom, e aí nesse cenário, né, é mais ou menos o caminho traçado, perseguido pelo estado de Goiás, quando, a partir de 2021, passa a adotar o modelo de OSC na gestão de unidades públicas hospitalares de saúde. Até então, o Estado servia-se apenas do modelo de OS, Contrato de Sim. Gestão com OS. Em 2021, parte para essa abertura, que no princípio foi questionada. Isso foi questionado no No Judiciário, no TCE, TCE, houve representação no TCE, e a questão foi superada. Primeiro no Judiciário, depois no Tribunal de Contas, com o reconhecimento por parte dos órgãos de controle externo, Judiciário e Tribunal de Contas, de que é viável a 13.019 para um modelo compartilhado de gestão pública e, portanto, para a gestão de unidades hospitalares e oferta de serviço social de saúde no interior de um estabelecimento público de saúde. Então, veja, no limite, qual a diferença entre OS e OSC? Eu ouso dizer que hoje, nenhuma. Vou falar que para mim também tá. Porque a 13.019 tende e tenderá, a meu ver, a substituir o modelo de OS com o passar do tempo. E com uma vantagem, a meu ver, trazida pela Lei 13.019. Nós sabemos que, por exemplo, a entidade, para se tornar uma OCIP, para se tornar uma OS, precisa previamente obter o título jurídico de OS ou de OCIP. Sim. É uma Pré-qualificação. É uma Exato. qualificação jurídica. É um selo que ela recebe. No modelo OSC, essa etapa de qualificação jurídica, de qualificação prévia, inexiste. O que faz com que nós tenhamos um número maior de participantes, Mas essa. podendo disputar chamamentos públicos, por exemplo. Inclusive essa, doutor, essa às vezes é uma discussão que o pessoal pensa. Por quê? No modelo de OS você tem uma pré-qualificação e está aberto ali várias OS que se dispõem a participar ali naquele estado se qualificam. O que muita gente fala, então a OSC, se ela não tem essa pré-qualificação, aos olhos da lei estadual, e é o que muita gente questiona, o senhor está acostumado a responder isso, mas vamos lá. Direcionamento. Porque a lei da OSC, ela permite, em casos muito específicos, levando em consideração a expertise, a natureza ali daquele contrato, você celebrar talvez com um parceiro que você entenda que ele tenha maiores condições de entregar aquele resultado. Até onde isso pode ferir a questão da impessoalidade na escolha de um parceiro. Porque esse eu acho que é um ponto sensível Sim. dessa discussão. Bom, vamos lá. A prévia obtenção do título jurídico de OS, por exemplo, se dá, nos termos da lei de OS, mediante demonstração de capacidade técnica operacional e capacidade técnico-profissional. Isso é o que faz com que a entidade, preenchendo os requisitos, obtenha o título jurídico, no caso aqui estamos a tratar de OS. Mas no modelo OSC, a não existência do prévio título jurídico fragiliza a identificação de OSCs? Eu digo que não, porque também no modelo da 13.019, o parceiro privado interessado deverá demonstrar que possui aptidão, que possui capacidade técnica. E aqui, capacidade técnica eu subdivido. Capacidade técnica operacional e capacidade técnico-profissional para desempenhar uma determinada atividade de relevância pública. Bom, portanto, no modelo OSC, não havendo barreiras à entrada, eu tenho, em tese, um número maior de atores com possibilidade de disputar e participar de chamamentos públicos. Então, o chamamento público, via de regra, acaba sendo o meio pelo qual será feita a seleção do parceiro privado com melhores condições de executar determinada atividade. Agora, a própria lei 13.019 também estabelece hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de chamamento público. Cumpridos aquelas exigências legais,
O ajuste de parceria pode ser celebrado diretamente, Sim. superando-se a fase de chamamento público. Mas veja, tudo isso previsto em lei, disciplinado, né? Com escolhas públicas tendo sido feitas pelo legislador. Eu queria até ressaltar, eu falei isso porque é um ponto polêmico que muita gente fala, todo mundo sabe do quanto foi debatido aqui, e o doutor teve também à frente disso, a questão talvez do Cora, né? E aí não é eu que estou falando, é a mídia, né? Colocou num parceiro, num amigo. E a gente acompanha os outros chamamentos, por exemplo, de OSC, que foram feitos em vários hospitais públicos agora do estado, e que eu acredito que boa parte das pessoas, doutor, ousa falar, que eu acredito não, eu acho que as pessoas que não são do meio não conhecem, mas até quem atua na saúde, talvez ainda não saiba hoje que esses novos contratos, eles são através de OSC, de termo de colaboração e não mais de contrato de gestão. Porque que nós falamos, na prática, toda OS já nasce uma OSC. Essa é a verdade, né? Então toda OS ela é uma OSC. Exato. E os chamamentos foram feitos, basicamente, eu acredito que quase com os mesmos critérios de seleção, se eu estiver errado, o senhor me corrige, de que eram feitos anteriormente na OS. Então, eu fiz essa pergunta provocativa porque é o que muita gente fala Sim. sobre a questão de beneficiar. E no fim das contas, se me permite aqui mais um complemento. Aqui não tem formalidade, pode me Claro. interromper qualquer hora, é um bate-papo. Sim. E no fim das contas, veja, em ambos os ajustes, a natureza jurídica é a de ajustes de natureza convenial. Eu tenho isso muito claro também, especialmente a partir do julgamento da DI 1923, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todos esses ajustes de colaboração, ajustes de parceria, têm uma natureza única. São ajustes de natureza convenial. O que faz com que, de um modo geral, a população, os profissionais médicos, enfim, todo aquele ecossistema envolvido numa parceria na área da saúde, não tenha compreensão da distinção. Porque a distinção realmente é muito tênue, volto a repetir. E muito tênue porque tudo isso caracterizado como ajuste de natureza convenial. Esse é um ponto, doutor Tocco, nós tínhamos conversado aqui antes sobre isso, né? Na minha opinião, um ponto divergente que cabe discussão, eu particularmente, eu com todo respeito, né, ao doutor, que é acostumado a isso, né, doutor, eu discordo. Eu entendo que o pessoal tem usado muito essa justificativa, essa fala do ministro no julgamento da ADI 1923, e eu acho que talvez ela foi um pouco mal compreendida, depois eu quero que o doutor fale sobre isso. Por quê? Ali estava sendo julgada a ADI a constitucionalidade ou não da lei de organização social. A meu ver, a legislação de OS, se ela fosse convênio, vamos dizer assim, no sentido estrito da palavra, ela não precisaria de existir uma lei de OS. Isso porque já existia o decreto, já existia a legislação, e ela seria então um convênio. Então, na minha opinião, ali ele pegou circunstancialmente essa fala para poder conseguir julgar a constitucionalidade. O objetivo era julgar se era constitucional ou não. E quando ele faz ali essa fala de natureza convenial, eu acho que se ele não tivesse colocado isso ali, ele não conseguiria julgar essa constitucionalidade. Eu acho que foi acertado porque a gente está vendo tantos benefícios. Mas aí quando o pessoal traz para comparar com o convênio, o que eles fazem? Eu falo tanto o judiciário ou muitas pessoas, eu quero ver qual que é a corrente do doutor. Porque o convênio, o doutor falou das Santa Casas, né? E o que é um convênio para mim? O convênio é ali, você pegou a Santa Casa, então a Santa Casa, ela atua na sua estrutura própria, ela tem o seu prédio próprio, ela atende em nome próprio, ela atende numa maneira de saúde complementar à rede estadual, se for estado, no caso, o convênio. Então o estado tem 10 unidades de saúde, a Santa Casa ela vai complementar, vai ser a 11ª, com a sua estrutura em seu nome, e o Estado vai fomentar a atividade dela, e vai fazer um convênio, vai mandar, sei lá, R$1 milhão para ajudar na UTI, algo nesse sentido, e ela está atendendo. O Estado não tem responsabilidade nenhuma sobre a gestão financeira dela, é algo que não tem metas, aquele convênio,
Acho que isso, para mim, é um convênio. Quando a gente parte hoje para o modelo do contrato de gestão, e aí que eu estou falando de contrato de gestão pela legislação, mas para mim é a mesma coisa, você traz uma OS, uma OSC, uma parceira privada, para poder administrar, como o doutor falou, uma unidade do próprio Estado, e aí ela e ela administra em nome, em substituição ao Estado. Porque, em tese, a OS ela não pode ter logomarca ali, ela não vai falar o nome dela ali, é o Estado de Goiás, acabei falando do exemplo, né? É a Secretaria Estadual de Saúde. E ela tem muitos aspectos ali de contrato administrativo, rígido, cláusulas leoninas, metas rígidas, única fonte de custeio. Não que isso esteja no contrato, mas na prática. As organizações sociais não têm fonte, não têm fins lucrativos, ninguém vai aportar. É até uma questão que a gente vai conversar, porque quando você fala parceria, colaboração, dá-se a impressão de que vai ter algum tipo de aporte. Ela aporta a expertise, a capacidade técnica, profissional. Então, ela atua gerindo o recurso do Estado naquela unidade. Então, eu tenho a impressão de que se colocar como convênio na mesma vala, no mesmo aspecto de um convênio, eu acho que é um pouco equivocado. Queria que o doutor falasse um pouco, até nós falamos Claro. aqui no offline, o senhor falou da questão do gênero e da espécie, Sim. né? No regime de OS, o contrato de gestão é contrato apenas no nome, porque é muito clara a distinção entre contrato administrativo e ajuste de parceria. Ajuste de Sim. parceria, convênio, como expressão genérica, a abranger todos os demais instrumentos, como termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento e por aí afora. Então, esse é um primeiro ponto, né? Sim, mas ainda nesse ponto, se me permite. O Sim, senhor falou, nesse ponto. Então tá, então um convênio ele é gênero e você tem ali várias espécies, termo de colaboração, termo de cooperação e contrato de gestão. Se cada um tem as suas características, e aí, quando eu falo que para mim não é convênio, eu costumo falar que ele é um modelo sui generis, e eu acho que arruma um nome novo ali, que seja contrato de gestão, vamos colocar as características. Por quê? Ele tem muito de convênio, mas ele não é um contrato administrativo, de fato, mas ele tem muito de contrato administrativo. Ele não é uma delegação típica, mas ele tem muito de delegação. E aí então, qual que é a natureza jurídica? e aí eu respondo com outra pergunta. O que há de comum em todos os convênios? Lato sensu. Finalidade não lucrativa, Sim. Atuação colaborativa, os interesses são recíprocos. E veja, a previsão de metas contratualizáveis, deveres, obrigações, o que incumbe ao parceiro público, o que incumbe ao parceiro privado, isso não desnatura a figura do convênio. Pelo contrário, é de rigor que haja isso, porque na base de toda figura convenial, o que é que temos? O fomento público, o fomento estatal. É o poder público fazendo repasse de recursos a um ente que não busca lucro, a um ente que não atua em regime concorrencial. Então, veja, se há fomento estatal, se há uma atividade que deve ser desempenhada, e se há resultados a serem atingidos, é de rigor que o poder público estabeleça os meios para que aqueles resultados sejam alcançados, fiscalizando, monitorando, supervisionando. Mas veja, esse regime de fomento estatal, fomento público, não leva a que tenhamos um contrato administrativo. Sim, sem dúvida. Porque o contrato administrativo, sim, é um privado que busca lucro. Mas eu não defendo que seja, viu, doutor? Para mim não é contrato administrativo, definitivamente. E com interesses aqui colidentes. Aqui, no contrato administrativo, o privado, a empresa, o empresário, presta um serviço e quer ser remunerado. Ponto final. Há uma contrapartida. Mas no contrato de gestão não há uma contrapartida? Há um repasse. Você me faz 1.000 cirurgias que eu te dou, um exemplo, R$1.000. Opa, mas você só fez 900, então eu vou te dar só 900. Porque um detalhe que eu vejo, e aí voltando aqui você falando do convênio de fomento, né? Tá, vamos falar disso. Então, para mim, há uma contrapartida. Agora,
a contrapartida é essa. Se existe uma meta. Para mim não é contrato administrativo, isso está claro. Mas para mim também não é o convênio no sentido que eu falo de... O que que é o grande problema, doutor? A responsabilidade. Até onde vai a responsabilidade do ente público pelo resultado dessa parceria? Porque quando há um contrato administrativo, a empresa vai lá, ela coloca um preço X... E aquele preço X, ela calculou uma margem de lucro, que se o preço, o custo dela oscila para cima ou para baixo, ok, ela entra no risco jurídico de ter lucro ou de ter prejuízo. Isso aí é do contrato administrativo. Podendo reequilibrar, repactuar e por aí vai. Exatamente. Sim. O que a gente tem visto muito, e aí não estou falando especificamente aqui, tá? De parceiros públicos. Nós vamos lá, o jurídico faz a parte, escolhe a modelagem correta, faz toda a parte de viabilidade jurídica, mas existem outros atores nesse meio. Existe a parte técnica, que nós falamos que o município às vezes não tem, os pequenos, que é o estudo técnico para poder dimensionar corretamente as metas, para poder precificar corretamente o contrato, e muitas vezes lá na frente esse contrato ele vai se tornar um contrato deficitário. Por quê? Primeiro, talvez porque houve a precificação errada, e aí muitas vezes essa precificação errada, e aí eu vou falar, parte do parceiro privado também, e eu acho que isso aí é algo que deveria mudar, porque se o Estado, vamos colocar o Estado aqui, se ele sabe que a unidade de saúde custa 10 milhões para gerir, e aí vem um parceiro privado e fala que faz por 8. E aí tem uma pontuação grande para quem tem o menor preço. E aí aquele parceiro privado leva esse contrato, um contrato deficitário, e a gente já sabe o resultado depois de 2 anos, o que vai dar. Então eu falo que o modelo, na minha concepção, ele tem alguns motivos para não dar certo. O primeiro, infelizmente, tem pouco, mas tem parceiros privados que atuam de maneira errada, desvirtuam o princípio, né? E no final das contas, a intenção era só de lesar. Vamos falar bem? Claro, ali o Estado. Nós temos o segundo parceiro que dá problema, que ele é bem intencionado. Ele não tem má intenção, mas ele falta capacidade técnico-operacional. Então, talvez ele faça uma má gestão, e aí essa má gestão, ela tá lá naquela precificação que ele falou que fazia por 8 milhões, né? Ou talvez ele até precificou corretamente de 10, mas a má gestão durante o período de execução fez que ele gastasse 11. Essa é a parte do parceiro privado. Mas ao lado, às vezes, do público. Que aí eu acho que tem que discutir se ele é responsável ou não. Às vezes ele aceitou lá atrás que aquele parceiro privado assumisse um contrato por 8. E aí, mas peraí, mas se ele sabia que era 10... É aquela questão, eu falo que o brasileiro hoje, doutor, ele só... o golpe existe porque o brasileiro quer se dar bem. Então, se você sabe que um celular custa 10 mil reais, alguém aparece vendendo por 7, opa, eu quero comprar. Mas como assim? O celular vale 10, né? Hoje todo mundo sabe o preço das tecnologias. E aí, quando isso ocorre, ele vai tomar um prejuízo, vai tomar um golpe. Ou ao contrário, se ele sabe que vale 10, ele quer vender ele por 15. Então, o ente público aceitar que está claramente inexequível, ele não vai conseguir executar, porque o ente público bem assessorado, ele sabe quanto que custa. Tem o ente público que ele falha na fiscalização, também. E tem, às vezes, já falou do reequilíbrio, que o custo aumentou. E ele fala, não, você vai ter que fazer com 10, mas agora custa 11, como é que eu vou fazer? Então, acho que são vários cenários que acontece de ter erros, eu acho que tem de todo tipo por aí espalhado. Mas o ponto é, como que a gente vai fazer para que isso não ocorra? Porque eu acho que quando isso acontece é ruim para o ente público, é ruim para o parceiro privado, é ruim para os trabalhadores, é ruim para os parceiros ali, os prestadores de serviço. E aí fica aquele jogo de empurra de responsabilidade. Eu até tive uma convidada que ela falou, eu achei interessante, o dano de imagem ele é coletivo. Não tem como uma parceria dessa dar errada e só um ente sair, só uma parte sair com um risco de imagem. Mesmo que o erro tenha sido do parceiro privado, o ente público sofre, ou vice-versa. Então, acho que para dar certo se há um planejamento correto de mencionamento, se acerta no chamamento adequado, que seleciona de maneira que traga só bons parceiros,
que tenha capacidade técnica, operacional e profissional. Se o custeio está corretamente, dificilmente nós vamos precisar de acionar o judiciário, né? Exatamente. Bom, muitas camadas aqui. Vamos lá. Me ajude a recordar alguns Vamos voltar, vamos voltar nos mas pontos. vamos lá. Um outro aspecto fundamental para diferenciar contrato administrativo de ajuste de natureza convenial. Aqui, no ajuste de natureza convenial, quando o poder público faz o repasse da verba pública, essa verba pública, quando ingressa nos cofres do parceiro privado, não perde a natureza de verba pública. Sim. Isso é muito claro. Os princípios têm que ser obedecidos da mesma maneira. Exato. Diferentemente aqui no contrato administrativo, em que a administração paga um preço e o preço correspondente ao pagamento, né, pela execução da atividade, é verba privada. O destinatário dela, quem prestou o serviço, a empresa, recebendo aquela verba, dá o destino que reputar mais adequado. Perfeito. Então, no regime de direito público, o fomento estatal faz com que a verba transferida mantenha essa natureza de verba pública. E é o que faz com que haja todo esse influxo dos princípios do direito constitucional nessa relação de parceria social, a fazer com que o parceiro privado tenha de minimamente prestigiar os princípios da moralidade, publicidade, impessoalidade e por aí afora. Não que o privado vá mimetizar comportamentos do poder público. Ele não vai reproduzir comportamentos da administração. Senão não tinha nem porquê, né? A ideia é desburocratizar, trazer celeridade. Mas você sabe que eu já vi. Mas ele, como mínimo, tende a adotar um mecanismo público, objetivo, impessoal e transparente para, por exemplo, contratar pessoal, Sim. promover as suas aquisições, contratações e por aí afora, né? Então, acho que isso difere bem, separa bem, quando nós temos contrato administrativo e quando nós temos a figura convenial, por assim dizer. E claro, qualquer ajuste de parceria para dar certo, volta ao que eu falei no início. Bons parceiros. Requer Estudo, organização, fiscalização, boas modelagens jurídicas, modelagem econômico-financeira e por aí vai. Supervisão, controle, acompanhamento, fiscalização, sob pena de um modelo naufragar. E aí veja, o que é que se espera do parceiro privado em linha de princípio? Que esse parceiro privado seja mais eficiente do ponto de vista econômico, administrativo e por aí vai. Ou seja, Sim. que o parceiro privado consiga fazer mais com o mesmo ou fazer mais com menos, sendo mais ágil, menos burocrático e, portanto, apresentando melhores resultados. Se esse parceiro privado não detém essa condição, então não faz sentido Perfeito. o poder público se servir de um parceiro da administração. Porque o que se espera, repito, é maior eficiência, maiores ganhos de produtividade, eu acho serviço ofertado de maneira mais célere. É o que se espera do parceiro privado. Eu acho que o interesse é esse mesmo, o que você falou. É o que se espera, eu acho que todo mundo espera. Mas... E aí temos a questão, só para complementar, da modelagem econômico-financeira, né? Isso. O que é importante ter sempre presente? Titular da política pública, no caso aqui da saúde, por exemplo, é o poder público. É a Secretaria da Saúde. Então, uma modelagem bem elaborada disporá, por exemplo, olha, tal hospital estadual, tal hospital público possui um determinado perfil. E o perfil desse hospital é urgência, emergência, cirurgias eletivas? É um hospital especializado? Não sei. O poder público dirá e estabelecerá a política pública correspondente. O privado vai executar essa política pública. Então, o parceiro privado, não tem autonomia para dizer, por exemplo, olha... eu sou um hospital de urgência e emergência, mas aqui eu vou promover um atendimento extra
para realizar, por exemplo, aqui a título ilustrativo, Sim, claro. uma cirurgia bariátrica. Mas a cirurgia bariátrica não estava contemplada no plano de trabalho. Então, percebe? Esse é um ponto importante. O titular da política pública é o poder público. Primeiro ponto. Segundo ponto, a modelagem econômico-financeira deve guardar relação com a política pública ditada pela administração. Há o risco de termos o quê? Uma extrapolação das atividades pelo parceiro privado que podem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro. Vou dar outro exemplo. A Constituição diz que o serviço público de saúde é de acesso universal. E é o desafio que tem os poderes públicos: promover atendimento a toda a gente, a quem buscar o serviço de saúde. Então veja, se por exemplo, a modelagem estabeleceu que um determinado hospital fará 100, uma espécie aí de 100 cirurgias mês, e o hospital realiza 150, veja, algo está equivocado em relação à política pública. Perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que o parceiro privado, sendo parceiro da administração, não adote aspectos de autonomia que vão além da política pública elaborada pelo decisor público, pelo decisor político. Mas eu acho... O senhor entrou num ponto muito interessante que eu vejo... Esse é um ponto sensível, mas eu acho que é importante. Vamos usar esse exemplo. O Estado celebrou um contrato de parceria com uma organização, uma OSC, uma OS, não faz diferença, para realizar 100 cirurgias por mês. E aí, eu acho que tem que ter uma proximidade dos parceiros do Estado e do parceiro privado para dialogar e atualizar nos momentos que as coisas acontecem. Por exemplo, eu contratualizei 100 e você fez 150. O que aconteceu? Há um erro, mas deixa eu entender. Você falou do perfil da unidade. Não, peraí. Aqui eu estou diante de um hospital regulado. Se ele é regulado, quem que é que manda para mim esse paciente e eu tenho que atender? Porque eu não tenho autonomia para atender ou não atender. Então, é um hospital regulado, a regulação ela é estadual. Então, o Estado foi lá e mandou 150 pacientes para atender. Então, o parceiro privado ele não teve autonomia de operar ou não operar. Ele teve obrigado a atender. Então, peraí, por que você fez 150? Não, Estado, eu fiz porque você me mandou 150. Então, peraí, aí é o bom senso. Peraí, então nós vamos reajustar porque tá certo. Eu mandei. Agora, um outro ponto é um hospital de porta aberta. Aí ele também não tem opção de não escolher. Então, eu vejo que o doutor falou muito bem da estrutura para poder planejar, fiscalizar e acompanhar. O que a gente vê acontecendo, principalmente nos interiores, é aquilo que o doutor falou no início. Eu quero me livrar de um problema. Então, eu não planejo corretamente, eu não acompanho e eu não fiscalizo. Então, eu só vou chegar lá depois do final de 1 ano, de 2 anos e saber que eu tenho ali um passivo. Aí depois de 2 anos eu vou descobrir que mas você estava fazendo 200 cirurgias. Mas por quê? Mas por que que... Então, eu acho que esse acompanhamento é importante. E aí, quando é esse caso irregular, eu não entendo que o parceiro privado ele extrapolou. Porque tem a questão da saúde para todos, a universalidade, a questão do SUS, né? E ele tem que atender. Então, é muito dinâmico. E aí, no meio desse caminho, eu acho que tem que ter um diálogo nesse sentido para entender. Eu penso que o modelo não tem volta. Mas eu vou voltar na primeira pergunta. Nós não saímos da primeira, doutor. Nós vamos sair. São tantos assuntos que... É porque vai surgindo. Aparecem, e fique à vontade. Porque, vamos lá. Se um gestor... Vou fazer uma pergunta. Um gestor público ligasse para o doutor agora ou encontrasse para lhe fazer uma consulta. Doutor Rafael, eu vou aqui implantar no meu município uma parceria pública-privada aqui e eu quero um modelo de terceiro setor para poder gerir uma unidade de saúde. OS ou OSC? Eu já sei a pergunta, o senhor vai falar OSC.
qual a segurança? Por que o OSC? Essa é a resposta do doutor, né? Que é o OSC, eu tenho certeza. Tanto é que o Estado está migrando tudo para o OSC. O que tem de mais seguro na OSC em relação ao OS? Uma vez que os parceiros, a gente olha que os parceiros são os mesmos praticamente. O objetivo é o mesmo. O objeto é o mesmo. O que diferencia então a OSC da OS para o parceiro público, para o ente público? Como eu disse no início, é o título jurídico, a existência ou não de título jurídico na OS Não, e a desnecessidade nisso no modelo OSC. Porque, basicamente, em essência, os modelos são muito parecidos. Em matéria de execução de atividades, prestação de contas, controle, acompanhamento, fiscalização, é tudo muito parecido. Mas para mim tem algumas diferenças, umas particularidades que são muito importantes. Como, por exemplo, na OS, o ente público ele pode voltar lá atrás e fazer uma auditoria 1, 2, 3, 4 anos para trás e ainda vai glosar uma meta que não cumpriu. Na 13.019 tem um artigo ali, está expresso que o ente público ele tem 150 dias para poder apontar um descumprimento, por exemplo, de meta, podendo renovar por mais 150, 300 dias. Esse para mim é um ponto crucial. Então, ele tem menos mecanismos na OSC, ao meu ver, de fiscalização do que na OS. Eu penso que não, porque é aplicável o prazo de 5 anos. Não tendo havido prescrição, o poder público pode rever atos praticados pelo parceiro privado. Tá, mas mesmo estando expresso na lei que tem esse prazo? E eventualmente glosas serem realizadas. Esses prazos que a Lei 13.019 traz são prazos para que não haja uma eternização na avaliação, por exemplo, de contas. E as contas, ao final, têm de ser aprovadas com ressalvas ou reprovadas. Sim. Esse microsistema normativo não impede e não inviabiliza um outro microsistema normativo, que é o da responsabilização de parceiros privados que, porventura, não tenham cumprido metas, tenham causado dano ao erário, e por aí vai. É um princípio constitucional. Exatamente. Então, assim, aqui, voltando novamente, os modelos são muito semelhantes. De modo que um gestor, tendo de fazer uma escolha, a escolha não é puramente discricionária, arbitrária. Tem que ter um estudo. Ele precisa conhecer a realidade que administra, realizar estudos a respeito da matéria, porque existem vários modelos de provisão. Contratos administrativos, execução direta pelo poder público e as parcerias sociais. Contrato de gestão, termo de parceria com o CIP, termo de colaboração, termo de fomento, ou seja, não é uma escolha arbitrária. E não pode ser uma discricionariedade livre, desmesurada, em que o gestor, olha, eu vou adotar aqui o modelo de OS porque eu gosto mais. Isso não é um fundamento válido. Numa república, o gestor público tem de apresentar bons fundamentos e tem de justificar a escolha. Porque, como eu sempre digo, no direito administrativo contemporâneo, a fundamentação é pedra de toque. É aspecto fundamental numa república. Perfeito. Em que temos de dar boas razões aos órgãos de controle. Boas razões uns aos outros. Razões razoáveis. Fundamentação racional. É o que se espera de qualquer gestor minimamente sério e bem intencionado. Não, acho que ficou claro a sua opinião aí, ou seja, tanto faz. Estude qual que vai se adequar mais, OS ou OSC. Eu acho que, na verdade, OS ou OSC, doutor, o que vai fazer a diferença do sucesso nessa parceria é tudo que nós falamos aqui. É o estudo adequado, Exato. encontrar a modelagem adequada, encontrar o parceiro adequado, um parceiro sério. E é importante dizer que existe muitos parceiros sérios, Brasil afora. E fazer a sua parte de fiscalizar, de custear adequadamente. Então, eu acho que quando tudo corre bem, né? Eu escutei esses dias algo que é o seguinte: quando
quando você faz um contrato, não tem contrato bom com gente ruim, lembrei disso. Não tem contrato bom Exato. com pessoa ruim. Então, eu acho que o problema é esse. Não vai existir uma modelagem adequada com um parceiro ruim. E aí, quando eu falo parceiro ruim, veja bem, eu estou colocando os dois lados. Eu estou falando o parceiro público e o parceiro privado. Porque o que muita gente vê é que é só o parceiro privado. Existe parceiro privado ruim, mas existe parceiro público ruim. O parceiro público vai naquele mesmo modelagem que eu falei, o porquê que pode dar errado, né? Talvez ele não tenha uma equipe técnica, nem seja mal intencionado. Não tenha uma equipe técnica que apoie, que dê suporte adequado para ele. E aí, talvez ele escolhe a bel prazer, né? Não deveria, mas a gente sabe que isso acontece com a fundamentação fraca, um estudo equivocado e nós vamos ter problema naquela parceria. Quando as coisas são feitas com parceiro sério, eu acho que não tem erro, independente do modelo que se adota. O professor Paulo Modesto, jurista baiano, que integrou o MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado, Olha só, no governo FHC, 92, assessor. precursor né, da UES, né, que veio depois. 96, 97, 98. Foi assessor do ministro Bresser Pereira e trabalhou à época na elaboração dos atos normativos que resultariam nas leis de OS e lei de OCIP. O professor Paulo Modesto diz algo que eu gosto muito. Ele costuma dizer que parceria não é folia, não é dança com qualquer parceiro. Bacana. É isso. Com parceiros sérios, idôneos, dotados de reputação e credibilidade, as parcerias têm chance de dar certo. Portanto, é um cuidado que a administração pública tende a adotar na seleção de parceiros privados. Porque um parceiro mal intencionado, Nossa, um parceiro não devotado à causa pública, pelo contrário, parceiros que não realizam filantropia, mas como se costuma dizer, pilantropia, estes causam problemas muito grandes para a administração. E não é o que queremos, obviamente. sim, sim. Por isso, são desafios com os quais se defronta a administração pública, sempre buscando aprimorar o modelo. Tudo isso nesse ecossistema do direito administrativo das parcerias sociais, que se desenvolve mais e mais a cada dia. E agora, eu acho que é isso. Quando o parceiro é bom, acontece, né? O que se discute muito é porque há muitos entes públicos que ele faz a parceria esperando que o parceiro entre com recurso. É o caso que eu te falei, por exemplo, de município. Tá pausado aí, né? Ah, não, mas depois você corta, né? De município que ele entra com custeio abaixo do que realmente custa, né? Aí tem o reequilíbrio. Deixa eu ver o que eu ia falar. Ok. Doutor Rafael, o tema, se a gente não controlar, a gente vai falando aqui, mas tem muito assunto, é muito importante. Eu queria abordar um outro tema aqui. Como é que o doutor vê a questão do dever de fiscalização, porque o Estado ele tem um dever de fiscalização e ele tem que ter equipe competente. Eu sei que está reforçando bastante aqui o Estado de Goiás nesse sentido. Tempos atrás teve muitas, acho que a equipe não era talvez tão robusta para o número de contratos, eu não sei te dizer o que era, mas eu sei que também, devido a todo o histórico que nós tivemos, eu sei que a equipe agora está bem apertada, está apertando bastante, fiscalizando bastante. Grupo, vai cortar isso aí, cara, ficou ruim aqui. Mas é isso mesmo, reforçou bastante, né? Fiscalização. Sim. Doutor, o tema é interessante e a gente acaba que nem segue direito a pauta aqui, porque a gente vai, né, empolgando no tema. Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre a questão do dever de fiscalização. E aí, quando eu falo dever de fiscalização, eu sei, por exemplo, que o Estado hoje ele se reforçou bastante, esse departamento de fiscalização, que tempos atrás não era tão robusto. Tendo até questionamentos do Tribunal de Contas, eu sei que tem uma instrução normativa que veio trazer uma série de determinações ali para que o Estado cumpra nessa fiscalização, mas nós temos também ali o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Como é que o senhor vê essa questão do dever e o papel de fiscalização dos entes, dos órgãos de controle e também da própria Secretaria Estadual de Saúde em cima desses contratos de gestões ou termo de colaboração? Bom, isso é fundamental numa democracia constitucional. Em qualquer república onde há dinheiro público envolvido,
controle e fiscalização devem incidir. E é por isso que temos órgãos de controle interno e externo no Brasil. Controle externo, designadamente, Ministério Público e Tribunais de Contas. E controle interno, nós temos as controladorias gerais, órgãos de supervisão, o próprio órgão titular da política, que tem um dever de fiscalizar e acompanhar. Então, veja, isso é algo inafastável. O controle público tem lugar e deve ter lugar, por uma razão muito simples: há dinheiro público envolvido. Perfeito. Agora, o que é que temos de ter muito cuidado? Numa democracia, são os agentes eleitos que fazem escolhas em nome da coletividade. Perfeito. Há alguém que foi eleito pelo voto em sufrágio universal. Alguém que apresentou um programa político. E esse programa político foi sufragado, foi aprovado nas urnas. Então, este alguém eleito faz escolhas. E é o que falávamos há pouco, né? Existem vários modelos de provisão na área da saúde. E vários deles podem ser adotados. Mas alguém com legitimidade fará essa escolha. E essa escolha, via de regra, é feita pelo executivo. Então, qual é o cuidado que os órgãos de controle interno e externo têm de adotar? É não pretender substituir a discricionariedade do administrador pela discricionariedade de quem? Do controlador. Perfeito. Porque a escolha pública, a escolha política vai ser feita aqui, pelo administrador eleito pelo voto. E esse é um tema que eu tenho a ocasião de acompanhar academicamente. Isso é Bacana. discutido tanto pela ciência política, quanto pelo direito constitucional e pelo direito administrativo, que é a identificação do locus de atuação de cada ente, de cada organismo, numa república. Porque não pode haver usurpação de atribuições. Então, repetindo, numa república, numa democracia, aquele que foi eleito encontra-se legitimado para fazer escolhas. E por vezes... A modelagem, Exato. enfim. E por vezes é necessário que órgão de controle tenha certa contenção, exercite a autocontenção, e não extrapole o âmbito que lhe cabe. Historicamente, desde a implantação do modelo, transversalmente, a gente acompanha isso, Brasil afora, não é nenhuma qualidade de Goiás, isso é transversal. Acontece por vezes, em todos os estados federados, que é a falta de reconhecimento do local que lhe cabe. E por vezes esse extravasamento corrompe a política pública, porque gera externalidades, gera problemas, gera dificuldades para a administração, num contexto em que todos nós sabemos, o controle extrapolou as suas funções. Então, o controle tem uma função relevantíssima: verificar a boa e correta aplicação do recurso público. Mas daí a pretender fazer escolha política, vai uma longa distância. Sim, infelizmente às vezes acontece, né? Não tô falando, isso pode acontecer, mas o senhor falou muito da extrapolação. E eu vou falar o inverso. E quando não há a devida fiscalização? Houve falha na fiscalização, porque nós falamos do contrato lá, da cirurgia, das 100 cirurgias. O controle interno demorou 2 anos e não viu que o parceiro público não estava cumprindo, ou estava extrapolando, ou estava gastando mais que devia. Aos seus olhos, como é que fica a responsabilização do ente quando há essa falha? Por esse, vamos dizer assim, por esse dano, por esse prejuízo à população, a terceiros, porque a gente sabe que as organizações sociais, elas não têm fins lucrativos. E quando acontece esse déficit no contrato, fica para o mercado. Né? Não tem fins lucrativos, não tem patrimônio, ou seja, pode executar, não vai ter bens, não vai ter dinheiro, não vai ter recurso, não vai ter nada.
Inclusive, acontece sempre aí, os trabalhadores ficam também com seus direitos prejudicados. Como é que o senhor vê esse ponto sensível? E é por isso que temos, então, órgãos de controle interno, órgãos de controle externo e órgãos de controle social, como, por exemplo, conselhos de saúde, nos âmbitos estadual e municipal. Veja, Bom, senhor, ele tem também a que competência tem dele também, de participar e exatamente. aprovar. Perfeito. Exatamente. Então, veja, controle é fundamental. Se não há fiscalização, isso vai trazer prejuízos à execução da atividade, tanto para o público quanto para o parceiro privado. Ambos. É por isso que há essa teia a envolver múltiplos órgãos, que, claro, sem sobreposição, sem redundância, deve realizar um controle adequado. Agora, o que eu devo dizer também é que, quando há inadimplemento por parte do parceiro privado, que deixa, por exemplo, de pagar fornecedores, que deixa de pagar obrigações trabalhistas Sim. aos seus colaboradores, temos lei expressa que estabelece que o Estado não é responsável pelo adimplemento levado ali, que deveria ser feito pelo parceiro privado e que inadimpliu, e que não cumpriu as suas obrigações, inclusive com jurisprudência pacífica, tanto do Tribunal Regional do Trabalho quanto da Justiça Comum Estadual. O STF também mudou agora, né? Teve uma decisão agora recente Exatamente. mudando isso. Agora, o Mas Supremo também tem precedentes dizendo que, se ficar demonstrado, né, que houve falha, que a fiscalização foi capenga, deficiente, em alguma medida, pode o poder público ser responsabilizado. Mas o que a gente verifica é que o poder público, os órgãos de controle acompanham, supervisionam e, por vezes, o parceiro privado comete equívocos. Então, esse parceiro privado vai responder pelo equívoco cometido e vai assumir responsabilidade, inclusive com processos administrativos de responsabilização, como vemos aí tramitando pela administração. Então, veja, é uma teia muito intrincada, vários arranjos que têm de funcionar simultaneamente para que o modelo avance, prospere. Eu entendo, já escutei muito também nós estamos falando aqui para pessoal das organizações sociais. Sim. E o que há que é muita reclamação de todo mundo. Mas espera aí, quem estabeleceu essa meta não fui eu, foi o ente público, quando ele participa do chamamento. Quem custeia é ele. Porque há todos os tipos de casos. Eu entendo que há os casos que ele gastou mais do que devia, mas há os casos de que houve lá uma falha no estudo técnico lá atrás, quando foi repassado. E aí é nesse ponto que muitos perguntam, mas e aí? Ok, ele teve inadimplemento. O que originou? O que originou? Foi um subfinanciamento? E aí não estou falando caso específico, a gente sabe aqui alguns casos. Mas daquele caso doente que subfinanciou. Ainda assim, o doutor acha que ele não tem responsabilidade? Bom, nesses casos, se houve subfinanciamento, ou o ajuste de parceria pode ser ajustado. Perfeito. Pode haver uma espécie de pactuação. Ou porque seja, parceria é diálogo. É o que nós falamos aqui no início, parceria é diálogo, proximidade. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, o recado para as organizações sociais, de quem entende, e eu acho que esse é o caminho, doutor, o diálogo. Se houve um equívoco, e eu estou falando para a câmera aqui, se houve um equívoco no seu dimensionamento, comunique o parceiro público. Evidencie o equívoco. Está subfinanciado? Prove o subfinanciamento. Então, eu acho que o silêncio, ele pressupõe concordância. Eu falo muito isso, doutor. Então, ok. Se eu estou te dando aqui, né, algo e você sabe que esse valor não, questione, né, demonstre. Então, gostei da sua posição. Então, comunique. Neste exato momento, por exemplo, existe um grupo de trabalho intersecretarial formado por PGE, CGE
e Secretaria da Saúde, dedicado a estudar o aprimoramento da Bacana. modelagem econômico-financeira. Que bacana, eu não Para sabia, que ó. os par... Exatamente nesse ponto que Sim, eu tô comentando. não, esse ato publicado em seja, Diário Oficial, foi a imprensa divulgou, então, bem, que então assim, legal. veja, é a administração buscando aprimoramentos Ou seja, no modelo precisa de ocorrer parceria melhoria social. nesse ponto. Então, Com certeza. ou seja, a melhoria não está sendo feita só nesse ponto. Então, o tempo inteiro vocês estão buscando O melhorar. tempo inteiro, Fantástico. não existe aqui ponto de chegada, Bacana. porque as melhorias são incrementais, isso é um processo. Eu costumo falar que a excelência ela é um alvo móvel, né? Então Exatamente, você nunca vai alcançar. exato. É. Que bacana, doutor. Eu acho que nós estamos chegando no final, o tempo não nos permite mais. Mas é muito bom a sua presença aqui. Gostaria de realmente agradecer muito. E não sei, você talvez deixar um recado aí primeiro, para os gestores de organizações sociais, para os gestores públicos, prefeitos, governadores, quem escutar. O que você gostaria de deixar para isso? A ideia nossa aqui é falar, se deixarem um conselho para as duas partes, tanto para o ente público como para a organização social. O que o doutor poderia deixar para eles, para que acertem nessa parceria, para que o resultado seja positivo para todo mundo, para o ente público, para o ente privado e também para a população, que eu acho que nós acabamos que não falamos, mas o principal objetivo lá na ponta é atender bem o paciente, com humanização, com qualidade, né? Esse é o que é o que motiva todo essa parceria público-privada. Eu tenho para mim que nunca como antes foi tão relevante o fenômeno da coprodução do bem público, né? Unindo ali público e privado na consecução de tarefas públicas, com a compreensão de que a execução de políticas públicas vai muito além da política governamental. Os governos, os estados têm obrigações, mas também os privados podem participar desse movimento, desse fenômeno. Tem um jurista português, João Carlos Loureiro, professor da Universidade de Coimbra. Ele diz algo que, para mim, resume tudo. Ele diz mais ou menos que a dor, as misérias do mundo, enfim, não se resolvem pondo no Estado todo o enlevo e toda a esperança. Mas também não se resolvem com o afastamento completo do Estado. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que de uma maneira, que de um modo ou de outro, o poder público é garantidor de resultados. A Constituição não é mera carta de intenções, há um resultado a ser atingido, e esse resultado pode ser atingido pela execução direta, o Estado atuando, como também por meio de parceiros, mas tendo aqui o poder público como garantidor da atividade desempenhada pelo privado. Até porque esse privado não age em nome próprio, como falamos aqui. Exatamente. Ele age em nome e no interesse do poder público. Então, cada vez mais, essa sintonia público e privado é que se apresenta como a chave e como a nova fronteira desse direito administrativo como caixa de ferramentas. Desse direito administrativo que busca resolver problema. Desse direito administrativo que não está preocupado, assim como a população, em saber, por exemplo, se o médico do hospital público é seletista, ocupa cargo público, se é credenciado, se aquele hospital, se aquele prédio onde funciona o hospital público, se é um prédio próprio ou alugado. Veja, a população quer o quê? Ela quer o resultado. Ela quer saúde pública, de qualidade, gratuita, universal, com atendimento integral e de qualidade. E é para isso que deve olhar o poder público. E o direito administrativo, como caixa de ferramentas, busca dar as soluções e as opções ao administrador. Gente, vou agradecer aqui, doutor Rafael, obrigado pela sua presença, enriqueceu demais o nosso podcast. O pessoal que acompanhou aí de casa, assista tudo, aliás, vocês já assistiram, né? E
Não sei se. Não, eu vou voltar ao encerramento. Vou colocar pra te seguir, não, não é legal te seguir. Você estragou o pessoal, né, doutor? É Esquece até isso. fechado. Até fechado. Pessoal, então chegamos aqui em mais um fim do episódio. Agradecer aqui imensamente o Dr. Rafael pela presença, pelo tanto de ensinamento, de experiência que o doutor trouxe aqui e veio clarear muita coisa para nós. Obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite e foi uma honra para mim poder participar desse bate-papo tão agradável. A honra foi nossa. Você que está aqui conosco, clique aqui, ativa o sininho, segue o canal, compartilha com os amigos e não deixe de perder o próximo episódio, que com toda certeza vai ser alguém que vai somar bastante no seu dia a dia. Um abraço.